Graça e paz em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui na Chácara Manaim, nesta manhã bem fria, para começar esta semana de caminhada nas devocionais, pela manhã, no trabalho. Hoje é um dia de trabalho aqui de conservação, limpezas e demais atividades. Casa Maria e Marta funcionando para a glória de Deus, e nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. Várias pessoas acometidas por dor de garganta, mas nós oramos nesta manhã, problemas de resfriado, de garganta, e nós oramos e cremos que o Senhor está no controle, curando. Se você está com alguma enfermidade, nós também queremos orar por você, para que você receba a cura em nome de Jesus. Vamos orar? Sim, Senhor, nós agradecemos e te louvamos, porque o Senhor é o grande e único Deus, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, nosso Criador, e aquele que sustenta a nossa vida. A nossa vida depende de ti, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor nos achou e pertencemos ao Senhor. E queremos nesta hora pedir, como filhos, em nome de Jesus, nosso Salvador e Senhor, nosso irmão mais velho, nosso mediador, pedimos em nome de Jesus que o Senhor derrame a tua cura sobre todo aquele que estiver enfermo neste momento. Em nome de Jesus, toca com o teu poder e com o teu amor. E traz também, Senhor, neste momento, a revelação da Tua Palavra, a inspiração do Teu Espírito Santo, a unção do Senhor, Pai, para que esta palavra que será agora compartilhada seja como uma chama de fogo no coração de cada ouvinte, de cada irmão, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Convido você a abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 15. É nosso texto de hoje, como igreja, Lucas, capítulo 15. Nós vamos ler a conhecida parábola do filho pródigo, que está nos versículos 11 até o 32. Vamos ler. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando o pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu e ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado.
e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo. E quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Que história linda, né? Tantas vezes, certamente, você deve ter ouvido essa história. E muitos inspirados sermões você deve ter ouvido a respeito do filho pródigo. Há 3 personagens nessa história de Jesus, nessa parábola: o pai e os 2 filhos, o filho mais velho e o filho mais novo. O pedido partiu do filho mais novo e foi atendido pelo pai. E aí vem a história. Eu gostaria de meditar com você nesta manhã sobre o filho que ficou em casa. Esse é o nosso tema. Aquele filho que permaneceu em casa, o mais velho. O texto fala no final da história de algumas coisas muito importantes a respeito desse rapaz, o que ficou em casa. Em primeiro lugar, vamos pensar onde ele estava quando aconteceu a cena clímax da história, a volta do irmão mais novo, arrependido, quebrado, arrebentado, o arrependimento dele, o perdão do pai imediato, a celebração ali. Esse é o clímax da história, a volta desse filho. Onde estava o irmão que ficou em casa, o filho que ficou em casa? A Bíblia diz aqui, a narrativa diz: ora, o filho mais velho estivera no campo. Ele estava trabalhando, ele estava lá no campo, dando duro. Está errado? Não, não está errado. Servir é um privilégio, mas vamos pensar em qual a mentalidade desse filho. Uma mentalidade de servo, de empregado. Ele estava no campo. O estar no campo não está errado, mas o que nós vamos ver daqui a pouco, sim, vai demonstrar que ele não simplesmente estivera no campo, mas estava lá trabalhando com a mentalidade de um empregado. Esta é uma mentalidade, muitas vezes, que muitos filhos de Deus têm. São filhos, foram resgatados. O preço por nossas vidas foi pago. E não foi um preço barato, foi a preço de sangue que nós fomos comprados, para sermos filhos. E muitas vezes a pessoa continua com a mentalidade de empregado, de servo. Eu sou um empregado e Deus está de olho em mim. Hoje eu bati o cartão com 5 minutos atrasados. E Ele está de olho em mim. Eu preciso cumprir a meta. Eu tenho que me esforçar. Sim, nós temos que nos esforçar. Nós temos que trabalhar, mas não com a mentalidade de um
empregado, de um servo. Hoje você pode estar se sentindo muito cansado. Por quê? Porque tem tido uma mentalidade de servo, de empregado. E o Senhor quer restaurar em você a verdade maravilhosa de que você pertence a Ele. Se já entregou a sua vida a Jesus, se já se rendeu a Ele, você é filho. E mais, o Senhor Jesus disse: já não vos chamo como servos, mas como amigos. Pense na categoria a qual nós somos elevados, sem merecermos coisa alguma. Tudo de graça. Não viva na categoria de um servo que não tem direito a nada. Viva na posição abençoada de filho, se você já rendeu a sua vida a Cristo Jesus. Mais uma coisa nós vamos aprender com esse filho que ficou em casa. Além da sua mentalidade, não desfrutava das bênçãos de ser filho. Não desfrutava. Vamos aprender que como é que ele soube do que estava acontecendo. A maneira como ele soube demonstra que ele não tinha um diálogo com o Pai, não tinha uma comunhão com o Pai. Porque quando ele ouviu as músicas e viu que havia danças, celebração, ele não foi ao pai, perguntou: papai, o que está acontecendo? Ele não entrou na sala, como era seu direito, viu o seu irmão. Não, ele chamou um servo do pai, chamou um empregado, um dos criados, e perguntou para ele: o que está acontecendo aí, no salão de festas da casa? O que está acontecendo? Alheio ao que estava acontecendo. Certamente, ao longo de todo o tempo que o seu irmão estivera fora, ele não teve conversa com o pai. Ele não sabia que o pai estava sofrendo com a ausência do filho. Ele não sabia que o pai esperava todos os dias pelo filho. Nunca, certamente, ele perguntou: por que o senhor fica olhando para o caminho todo dia? Ele não tinha comunhão com o Pai. Meus amados, nós somos chamados à comunhão com Deus, a ouvir Deus, a andar com Deus, a saber o que Deus está fazendo. O Senhor tem desejo, Deus, Jesus Cristo, tem desejo de compartilhar com você o que Ele está fazendo. Como é que nós sabemos disso? A Bíblia diz, tem uma passagem onde ele diz assim: eu vou esconder do meu servo o que estou para fazer? Não. Eu vou falar. Nós podemos, em Cristo Jesus, através de Jesus somente, ter comunhão com Deus, conhecer o coração de Deus, saber o que Deus pensa a respeito dessa nossa sociedade caótica, conhecer o coração de Deus. Esse filho não conhecia, não sabia. E preste atenção num detalhe: no início da parábola, quando o filho mais moço pede a parte que lhe cabia da herança, olha o que nós lemos aqui, verso 12. O mais moço disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. Ele pediu a parte dele. O que o pai fez? E ele lhes repartiu os haveres. Ou seja, o pai deu a parte do filho que estava pedindo, o requerente, e deu a parte do que ficou em casa. Ele também recebeu a sua herança. Não sabemos, o texto não diz absolutamente nada o que ele fez com isso, mas que ele recebeu, porque o pai lhes repartiu. Então, de posse de todo esse montante, de todo esse dinheiro, todo esse valor, ele permaneceu sem conhecer o pai, sem ter comunhão com o pai. Há uma ilustração, uma história, uma lenda
interessante que volta e meia é contada, talvez você já tenha ouvido. Eu vou resumi-la. Um mendigo vivia sentado em cima de uma pedra pedindo esmolas. Isso em Nepal, no Nepal. E ele pedia esmolas ao longo de toda a sua vida, conta a história que tenha sido em Nepal. E ele pediu esmolas ao longo de toda a sua vida. E as pessoas passavam e davam ali alguns trocadinhos para ele. E ele vivia daquilo. Quando ele morreu, as pessoas quiseram remover até aquela pedra, até para dissiparem aquela lembrança triste do mendigo ali. Quando eles removeram a pedra, que era grande, eles viram que teve um barulho meio estranho embaixo. Foram cavar e havia um tesouro de valor imenso ali enterrado. Teria sido dele, até pelo uso capião, né? Ele poderia desfrutar, pelo menos de parte daquele tesouro. Nunca desfrutou. Assim, muitos cristãos vivem mendigando, vivem pensando que são pobres quando somos ricos, porque tudo que Deus tem é também nosso. O Pai disse para ele: tudo que é meu é teu. Então ele não sabia disso, ele não desfrutava disso. Você precisa de paz hoje? Jesus Cristo é o príncipe da paz. Você precisa de esperança? Anda desesperado, sem esperança. As circunstâncias estão cada vez mais conflitantes, aflitivas, perturbando a sua vida. A Bíblia diz, o salmista diz assim: e eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Você anda precisando de libertação nas tribulações? Novamente um salmo diz: muitas são as aflições do justo, muitas, do justo, mas o Senhor de todas o livra. Então tudo isso nós temos em Deus. Livramento nas tribulações e angústias, esperança no desespero, paz. Em meio a este mundo poderia se destruir com os recursos que tem num toque. Deus tem os planos dele, vai fazer como ele quer e planejou, mas o homem já tem poder para autodestruição de todo o planeta. E nós vivemos aqui. Para onde nós vamos? Vamos permanecer aqui, crendo que o nosso Deus permanece soberano no controle de todas as coisas e desfrutamos então, conscientes desses perigos todos, desfrutamos da paz. No Salmo 91, o salmista fala da seta que voa de dia, da peste que se propaga nas trevas, ou seja, doenças múltiplas que nós nem sabemos como é que elas proliferam e podem nos atingir a qualquer momento, na água que usamos, no chão que pisamos, no ar que respiramos, vírus, todas essas questões terríveis. Mas nós caminhamos seguros, em paz. Por quê? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Quem? Aquele que conhece a Deus, aquele que confia no Senhor. Como é que esse rapaz soube do que estava acontecendo? Através de um empregado. O empregado sabia mais do que ele, que era filho. Então, querido, quanto nós aprendemos com essa história maravilhosa de Jesus. Já não somos chamados de servos, e sim de amigos de Deus. Somos filhos através de Jesus. Desfrute da posição maravilhosa de filho de Deus. Aquele que é herdeiro, co-herdeiro com Cristo Jesus. Qual é o valor da herança de Jesus? É tudo. E não somente tudo neste planeta que já maravilhoso, chamado Terra, tudo no universo, tudo muito mais do que a nossa mente possa imaginar. Tudo. A vida eterna em Cristo Jesus.
Quando pessoas perguntam o que vai acontecer depois da morte, se você crê em Cristo, você tem essa resposta que sossega a sua alma, o seu coração. Então, onde ele estava? Como ele soube? E finalmente, vamos aprender mais uma coisa com esse filho que ficou em casa. Como ele reagiu quando soube. O texto diz assim, verso 28, quando o rapaz, o criado, contou o que estava vendo, ele se indignou e não queria entrar. Se indignou, ficou brabo, amarrou a cara e não queria entrar. Ficou ali imóvel, engessado, estático. Não entro, não participo dessa festa. Vem o pai, que amor desse pai, que compaixão desse pai. Primeiro que ele abre mão e reparte a herança, estando vivo, o que foi uma afronta já, porque pedir a herança com o pai vivo mostra o coração desse requerente, né? Eu quero que o senhor morra, já que o senhor está demorando para morrer, me dê o que me cabe. Então o pai repartiu a herança entre eles, deu tudo que eles seria deles um dia de maneira justa e lícita. O pai deu. Aí o pai ficou esperando aquele filho que estava gastando tudo dissolutamente, erradamente, torrando todo aquele dinheiro. Recebeu o filho amorosamente, perdoando, restaurando o filho à categoria de filho. E quando fica sabendo da indignação, da atitude, da reação do filho mais velho, ele vai até lá. Ele vai até lá. Quem deveria vir é o filho, mas o pai foi até ele e tentava conciliá-lo. Mas ele botou para fora toda a sua amargura. A indignação veio para fora com essas palavras tão amargas. Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. Sou irrepreensível, obedeço tudo, como um bom empregado, servo. E nunca me deste um cabrito. Olha a mentalidade de cabrito, né? Não menosprezando os cabritos, né? A sua carne é muito saborosa, mas entre um cabrito, naquela circunstância ali, naquela cultura, entre um cabrito e o bezerro cevado, tinha uma diferença muito grande. É tipo assim, o senhor não me deu nem um hambúrguer e para ele o senhor está dando a picanha, o filé mignon. Então a mentalidade dele não era só a conduta, era a mente mesmo, que era uma mente pequenininha. Nem um cabrito o senhor me deu. E o pai falou, filho, tudo que é meu é teu. Os bezerros, o bezerro cevado era um bezerro que ficava lá sendo engordado, né? Porque não havia freezer, geladeira, essas coisas, lógico. Então eles mantinham um bezerro no ponto, gordinho, pronto para ser morto e ser transformado em um gostoso churrasco, isto num momento de necessidade, de uma situação. E o pai tinha um bezerro cevado. O pai sempre tem um bezerro cevado para você. Você quer ser recebido dessa maneira ou vai bater o pé e dizer, não ganhei nem um cabrito, né? Coração amargurado, coração triste, indignado, não conhecia o amor do pai, não conhecia o pai. E é interessante aqui, ele fala para o pai, vindo esse teu filho. Aí quando o pai se refere ao que voltou, ele disse, veio esse teu irmão. Não é só meu filho, é teu irmão. Então aquele coração amargurado, indignado, tinha inveja, todos os sentimentos ruins estavam alojados ali. E porque não conheceu o amor do pai,
não desfrutou daquilo que já tinha recebido, da mesma maneira que o irmão recebeu, ele também recebeu. Qual tem sido a nossa conduta? Talvez não em relação a alguém especificamente, né? Como esse aqui, em relação ao seu irmão, em relação ao seu pai, mas em relação a Deus. Qual tem sido a nossa postura? Você tem que fazer as coisas, senão Deus não vai amar você? Está enganado, você não conhece Deus. Qualquer coisa que nós façamos para Deus é como trapo de imundícia, as nossas boas atitudes. Sem Jesus Cristo, não tem valor algum. Deus não está interessado no que eu faça, mas no que, como está o meu coração diante dele, me entregando, reconhecendo que eu nada sou, que eu nada mereço, mas ele me transforma em filha, ele me perdoa por graça e misericórdia, ele me tem dado tudo que é dele. Assim ele quer fazer com cada ser humano. O amor dele é suficiente para toda a humanidade. A eficácia do sangue de Cristo abrange a toda a humanidade, em todos os tempos. Mas, infelizmente, são tão poucos aqueles que têm crido e se entregado e então desfrutado desse amor incondicional do Pai por nós. Esses braços abertos para receber o perdido e perdoar e restaurar a dignidade de filho. Esse amor que levou esse homem, esse pai, a ir conciliar aquele que estava indignado, aquele que estava petrificado ali, parado, sem querer entrar, porque não queria se alegrar com aquele que estivera perdido, assim como ele estava perdido. Não sabemos o que tenha acontecido, a história acaba aqui, porque a lição é esta que o Senhor Jesus está nos dando. Você se assemelha a esse que tem ficado em casa, conhece a Deus de ouvir falar, sabe quem Ele é, mas não desfruta de uma comunhão com Ele. Não desfruta da comunhão também, por isso mesmo, com os irmãos, os outros. Não desfruta da bênção de ter um bezerro cevado, nem se julga merecedor de um cabrito. Deus te ama. Deus é amor. Se não fosse o amor de Deus, nós já teríamos sido consumidos. Esta é a mensagem que a Bíblia prega. Esta é a mensagem que nós pregamos. Deus nos ama. E ao receber quem quer que seja que se aproxime dele, ele transforma, ele limpa, ele muda, ele restaura, ele dignifica, ele perdoa. Que você receba esse amor nesta manhã, que você se dispa das vestes de servo e, mesmo sendo lavados, recebidos, salvos para servir, nós servimos com outra mentalidade, espontaneamente, trajados com roupas limpas pelo sangue de Jesus. Vamos orar? Senhor, abre o entendimento, o coração de cada um, para que esta palavra, Senhor, possa se alojar ali no coração como uma semente viva, porque é a boa semente e o Espírito Santo pode vivificá-la para que produza frutos, para que esse coração amargurado, triste, seja transformado, quebrado e possa cada um desfrutar da dignidade de filhos amados, perdoados, lavados pelo sangue de Jesus. Filhos que, uma vez recebidos, são também transformados dia a dia
pelo Senhor, não obra nossa, mas obra do Teu Espírito Santo. Louvamos o Teu nome, Senhor Jesus, por deixares tantos ensinamentos, todos eles tão preciosos, tão maravilhosos para cada um de nós. Muito obrigada, Senhor Jesus. Abençoa cada um neste momento. Eu te peço em Teu santo e poderoso nome. Amém. Deus o abençoe em nome de Jesus.